fazer, de querer aquilo que eu não posso ter. O que faz de mim ser o que sou é gostar de ir por onde ninguém for. O alto coração, mais alto coração. Ao ler as obras do escritor francês Júlio Verne, com cujos heróis ficcionais Dumont foi comparado no decorrer da vida, e a quem ele viria a conhecer na fase adulta, nasceu em Alberto o desejo de conquistar o ar. Os meios de transporte que o fértil romancista previu em suas obras exerceram uma profunda impressão em Dumont. Durante toda a vida adulta, ele ainda lembrava, com emoção, as aventuras vividas em sua imaginação. Aos 15 anos, viu um balão pela primeira vez, em um evento ocorrido em São Paulo. Desde então, ele passava horas contemplando o céu e admirando a facilidade com que as aves alcançavam grandes alturas. Em sua mente, ele criava aeronaves e inventava máquinas, mas confessou em suas obras acreditar que isso não passaria de um devaneio, pois naquela época, falar em inventar uma máquina voadora seria querer se mostrar um desequilibrado ou visionário. Em 1890, o pai, Henrique Dumont, sofreu um acidente de charrete, caindo e batendo com a cabeça no chão. Ele ficou com os movimentos de um lado do corpo parcialmente paralisados e, com isso, impossibilitado de cuidar da fazenda em Ribeirão Preto. A família mudou-se para São Paulo, onde Alberto concluiu o ensino básico, vindo depois a concluir o secundário no Rio de Janeiro. Agenor Barbosa, poeta mineiro e amigo pessoal, descreveu Santos Dumont deste período como um aluno pouco aplicado, nada estudioso para as teorias, mas de admirável talento prático e mecânico, e desde aí revelando-se de gênio inventivo. Em 1891, o pai, empenhado em conseguir realizar seu tratamento de saúde, viajou para Paris a fim de tentar novas técnicas, levando junto o filho. Em seu primeiro encontro com a Cidade Luz, Alberto foi em busca daquilo que mais o atraía: automóveis, balões e dirigíveis. O mundo do automobilismo e seu interesse pelo motor a petróleo foram posteriormente experiências muito úteis para ele no ramo da aviação. Santos Dumont comprou um automóvel da marca Peugeot e a paixão foi tamanha que ele trouxe o carro para o Brasil, o primeiro automóvel de motor a combustão do país. Em sua obra, O que vi, o que nós veremos, ele narrou: parei diante do motor a combustão, como que pregado pelo destino. Estava completamente fascinado. Meu pai, distraído, continuou a andar até que, depois de alguns passos, dando pela minha falta, voltou, perguntando-me o que havia. Contei-lhe a minha admiração de ver funcionar aquele motor. O pai estava bastante atento às necessidades de Alberto e à paixão dele por questões aéreas e automobilísticas. Ele tinha plena consciência de que seu filho precisaria sair do Brasil para poder evoluir e despontar nas referidas áreas. Assim, ao retornarem ao Brasil, levou Santos Dumont ao cartório e o emancipou aos 18 anos de idade. Além disso, entregou-lhe uma quantia em dinheiro e, com as mãos em seus ombros, olhando em seus olhos, orientou da seguinte forma: meu filho, hoje lhe dou a liberdade. Tenho ainda alguns anos de vida e quero ver como você se conduz. Vá para Paris, o lugar mais perigoso para um rapaz. Vamos ver se faz homem.
pois prefiro que não se faça doutor. Em Paris, procure especialistas em física, química, mecânica e eletricidade. Estude essas matérias e não se esqueça que nelas está o futuro do mundo. Não se preocupe em ganhar a vida. Eu lhe deixarei o necessário para viver. Vá, meu filho. Viva seus sonhos e os transforme em realidade. Senhoras e senhores, ao vermos Alberto Santos Dumont, acompanhado de seus leais mecânicos e auxiliares, preparando o 14 bis, sua mais famosa invenção, para decolar do campo de Bagatelle perante os avaliadores do Aeroclube de Paris e uma curiosa plateia, uma vez mais nos questionamos sobre qual caminho ele percorreu até conseguir provar ao mundo, em 23 de outubro de 1906, que era possível voar com um artefato mais pesado que o ar. Não foi fácil e nem tampouco simples. Seguindo a orientação do pai, em 1892 ele foi para Paris. Na cidade, o jovem foi cuidado pelos primos de Henrique e durante vários anos estudou. Nesse período, tentou, sem sucesso, voar em balões de aeronautas profissionais. Em 1897, desistiu desses aeronautas e foi em busca dos construtores de balão, que o acolheram e o incentivaram em sua intenção de construir sua própria aeronave. De 1898 a 1909, planejou, construiu e experimentou mais de 2 dezenas de invenções, entre balões livres, dirigíveis e aviões. Em 4 de julho de 1898, realizou a sua primeira ascensão com o balão Brasil. O único que recebeu um nome, pois os outros receberam apenas números. O balão Brasil era de fácil manejo e, por ser pequeno, comentavam que Dumont o carregava em uma maleta. O grande marco desse experimento foi a sagacidade e o pioneirismo em utilizar materiais mais leves e diferentes dos aplicados até então. Alberto aprendia com cada uma das suas tentativas e aperfeiçoava, assim, seus experimentos. Após a experiência com o Brasil, idealizou e mandou construir seus novos balões, iniciando a série de dirigíveis numerados. Em 19 de outubro de 1901, Santos Dumont conquista, com seu dirigível número 6, o prêmio Deutsche de la Meurthe, realizando o percurso Parque Saint-Cloud, Torre Eiffel, Saint-Cloud, em menos de 30 minutos e apresentando perfeita dirigibilidade, o que foi constatado pela comissão julgadora do prêmio. Por tal feito, recebeu mais de 100 mil francos. Com essa conquista, Dumont tornou-se uma das pessoas mais famosas do mundo, tendo suas façanhas estampadas nos principais jornais de diversos países. Nesse período, rodou o planeta fazendo demonstrações e apresentando seus feitos. O pioneirismo de Alberto estava em todas as áreas. A primeira mulher a pilotar um dirigível foi Aida da Costa, em 1903, a convite de Dumont, conduzindo o balão número 9. A partir de então, ele passou a trabalhar no projeto de uma aeronave. Concretizou o seu propósito através do número 14, que inicialmente subiu aos céus, levado por um balão, para testar as suas características de voo. Quand il me prend dans ses bras, qu'il nous parle tout bas, je vois l'avion rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de... Et
ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, je n'ai pas le bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là j'irai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, là je sens en moi mon cœur qui bat. Em 23 de outubro de 1906, Santos Dumont, já com motores adaptados e sem o auxílio de um balão, alçou os ares com 14 bis, que recebeu esse nome por, na fase de testes, o aparelho ter voado acoplado ao dirigível número 14. Foi um momento histórico para a aviação, quando o mais pesado que o ar desprendeu-se do solo por meios próprios e percorreu uma distância de quase 70 metros a uma altura entre 2 e 3 metros. Nos anos seguintes, aprimorou suas máquinas até chegar ao Demoiselle, aeroplano que marcou a história da aviação. Várias unidades foram vendidas na França ao preço acessível de um automóvel. Estava realizado o sonho de popularizar o avião. A popularização da aeronave, fruto do espírito altruísta de Dumont, que doou toda a sua obra para o mundo sem pedir nada em troca, possibilitou, por meio das ligações aéreas, uma maior e mais rápida integração entre os povos, marcada especialmente no Brasil pelo valioso trabalho do Correio Aéreo Nacional, nosso famoso CAN, que nas asas de um biplano iniciou a saga de integração do Brasil em meados de 1931. Com a criação do Ministério da Aeronáutica em 1941, seguindo os passos de Alberto Santos Dumont, outros visionários, também apaixonados pelos céus, implantaram no Brasil a base de criação da indústria aeronáutica brasileira, num legado altruísta que nos deu hoje a terceira maior fábrica de aeronaves do mundo, a Embraer. Numa época em que o Brasil se caracterizava por ter uma economia predominantemente agrícola, os pioneiros da aeronáutica, com uma visão quase profética, conceberam uma avançada escola de engenharia, de forma a assegurar o desenvolvimento autossustentado do setor aeronáutico. Paralelamente às atividades voltadas para a formação de recursos humanos no ITA, os idealizadores do CTA, sob a liderança do então Major Aviador Casimiro Montenegro Filho, criaram um centro de pesquisas capaz de trazer para o país algumas das tecnologias emergentes no exterior e que aceleraram o desenvolvimento da indústria local. O ITA e o CTA tornaram-se irradiadores de tecnologia e deram suporte à criação de inúmeras empresas, das quais a mais importante delas viria a ser a Embraer, aqui representada na figura do pioneiro e icônico C-95 Bandeirante. Santos Dumont, que muito se preocupava e se interessava em saber qual futuro teria a aviação no país do seu criador, está agora orgulhoso em ver os feitos oriundos do seu legado. Alberto era um homem do progresso, dotado de imaginação prática. Punha a mão na massa para inventar o que não existia. Até moda ele lançou, com seu estilo impecável, composto por chapéu Panamá, ternos bem cortados e camisas de gola alta. Para os criadores e inventores, dois elementos são fundamentais: a curiosidade e a generosidade. Santos Dumont tinha essas duas virtudes de sobra e seu principal valor era o altruísmo, fazer sem esperar nada em troca.
Alberto não parou de estudar e aprender em nenhum momento da vida. Essa busca pelo aperfeiçoamento o levou a conceber o Demoiselle 20. E o número 20 não é por acaso. Significa que outros 19 modelos o precederam. Alguns deles falharam, precisaram ser redesenhados ou até mesmo se acidentaram. Foi persistindo e aprendendo com os erros que o número 20 foi finalizado. Santos Dumont, o maior inventor brasileiro, poderia ter patenteado sua criação à época, pois ela contava com todos os requisitos necessários. Era nova, não óbvia, resultado de extenso processo inventivo e, sobretudo, de grande utilidade e com clara aplicação industrial. Apesar disso, optou por outro caminho. Em 1909, publicou na íntegra o projeto da sua invenção na revista Popular Mechanics. Santos Dumont doou a patente para o mundo, com o objetivo de incentivar a aviação, a fim de que qualquer pessoa possa utilizar seu projeto para construir uma máquina similar. Traçando um paralelo com o mundo moderno, os fundadores da internet, como a conhecemos, decidiram, assim como Dumont, não patentear suas invenções. Os homens que criam, mais importantes do mundo digital, tiveram a mesma postura do brasileiro. Por essa razão, uma parte gigantesca dos inventos que transformaram o mundo contemporâneo são tais como Demoiselle, livres. Esse espírito de Santos Dumont salvou e salva muitas vidas. Por isso, Alberto agora recebe uma aeronave Embraer 145, produzida em solo brasileiro. Um dos frutos de seu espírito altruísta, a qual podemos considerar uma neta do seu Demoiselle. Desta aeronave desembarcaram uma tripulação da FAB, uma equipe médica de transplante de órgãos, uma família doadora e uma senhora transplantada, que recebeu um coração transportado em uma aeronave da FAB. Essas pessoas representam aqui todas as milhares de vidas que puderam ser salvas graças ao uso do avião e graças ao espírito de pessoas que, como Santos Dumont, querem usar suas inovações para salvar e melhorar a vida das pessoas. Em posição de destaque, ao lado do busto de Dumont, os senhores João Paulo II de Paiva Oliveira, Fernando Augusto Marinho dos Santos Figueira, Jeú Delmondes de Carvalho Júnior, em nome de todas as equipes médicas que labutam na difícil missão de transplante de órgãos. A senhora Valdinei Moreira dos Santos, mãe do doador Pablo Vinícius Santos da Silva, que em prol da vida de outros superou sua dor e doou os órgãos de seu amado filho. E a senhora Agaliane Balbino de Souza, que recebeu um coração transplantado pelas asas da FAB, recebem das mãos de Dumont e do comandante da aeronáutica a medalha Mérito Santos Dumont e uma réplica do busto de nosso herói, em uma homenagem a todos que trabalham nessa árdua tarefa, as famílias doadoras e aqueles que hoje estão vivos, graças ao espírito altruísta de todos os envolvidos nessa linda missão: salvar vidas. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não houver mais direção,
ainda de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Que nosso herói seja lembrado não somente como o pai da aviação ou o grande inventor, mas também como precursor do espírito da liberdade, da generosidade e da colaboração intelectual entre nós. Espírito que mexe com o mundo e anda de braços dados com a realização do progresso. Obrigado, Santos Dumont. Os homenageados acompanham o comandante da aeronáutica para se posicionarem em local de destaque na tribuna. O legado de Santos Dumont, literalmente, possibilita à Força Aérea Brasileira o cumprimento de sua missão síntese, que é manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional, com vistas à defesa da pátria. A missão da Força Aérea é resumida em 3 verbos no infinitivo: controlar, integrar e defender. Aqui representados por 3 aeronaves, todas produzidas em território brasileiro pelas empresas Embraer e Saab. O Eco 99 representa a capacidade de controlar o espaço aéreo. O KC-390 é o nosso mais moderno vetor para integrar o território nacional. E o F-39 Gripen, caça de última geração, o encarregado por defender a soberania do país. Capaz de operar em vários ambientes operacionais, a Força Aérea ampliou as possibilidades de suas ações, evoluindo significativamente desde os seus primeiros dias. A integração das capacidades relacionadas com meios aéreos e espaciais, velocidade, alcance e liberdade tridimensional proporciona um campo de atuação mais abrangente, possibilitando aos meios de Força Aérea operar de forma diferenciada das demais forças. A FAB é herdeira direta do espírito inovador de Alberto Santos Dumont, e o avião, idealizado por ele, ainda é o grande diferencial para o efetivo emprego do poder aeroespacial. Para cumprir a missão de controlar, nesses últimos 82 anos, a FAB estabeleceu um sistema de vigilância e controle do espaço aéreo, que é referência para os organismos internacionais. Hoje, a Força Aérea também progride na fronteira espacial, proporcionando ao país soluções de uso do espaço exterior adequadas às nossas realidades, com ênfase no compartilhamento dual dos sistemas e equipamentos. Para integrar, considerando as dimensões continentais do Brasil, a Força Aérea, cujas características lhe permitem estar presente em pontos do território nacional inalcançáveis pelas demais forças singulares, faz uso de seus homens e máquinas para participar da vida da sociedade em todos os rincões do país.
Nas asas dos seus aviões e helicópteros, a FAB fortalece a presença do Estado ao participar de campanhas de vacinação, ao transportar órgãos e tecidos, ao cumprir missões de misericórdia, socorrendo enfermos que moram distante dos grandes centros, ao transportar urnas eleitorais, ao apoiar a defesa civil em calamidades públicas, ao combater incêndios florestais, cooperando com a preservação do meio ambiente, ao buscar e resgatar pessoas acidentadas ou perdidas em mares, matas e montanhas, salvando vidas, atendendo aos povos indígenas e levando conforto aos familiares, dentre outras ações. I see trees of green, red roses too. I see them all for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of gold and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, the colors of the rainbow, so pretty in the skies, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really saying, I love you. I heard babies cry, I watched them grow. They will learn much more. I'll never know. Then I think to myself, what a wonderful world. Sinteticamente, a missão do Comando da Aeronáutica é defender o Brasil, impedindo o uso do espaço aéreo brasileiro e do espaço exterior para práticas de atos hostis ou contrários aos interesses nacionais. Para isso, a FAB dispõe de capacidades efetivas de vigilância, de controle e de defesa sobre os pontos e áreas sensíveis do território nacional, com recursos de detecção, interceptação e destruição. Nesse contexto, nossa principal capacidade é a pronta resposta dos nossos caças contra qualquer ameaça à soberania, ao patrimônio nacional e à integridade territorial. Recebido pelo Tenente Coronel Gustavo, comandante do 1º Grupo de Defesa Aérea, Santos Dumont encontra-se com a mais moderna aeronave já operada pela Força Aérea Brasileira, o F-39 Gripen. Enquanto Dumont se deleita com a evolução do seu invento, não podemos esquecer que seus feitos e suas façanhas foram muito além do avião. Santos Dumont, em um primeiro momento, adotou o sinal de igual na própria assinatura, como forma afetuosa e simbólica de aproximar as origens francesa e brasileira da própria família. Contudo, as pessoas não entendiam o significado e, portanto, ele o trocou pelo sinal de hífen. Para conquistar a opinião pública, Dumont lançou mão de estratégias incomuns à sua época. Em 1901, doou o prêmio de mais de 100 mil francos aos seus colaboradores e aos pobres de Paris, montante suficiente para comprar um luxuoso castelo à época.
estimulou que a americana cubana Aida da Costa se tornasse a primeira mulher a pilotar um dirigível. Inovou ao levar um menino americano de 10 anos a um passeio aéreo e depois ao promover o primeiro voo noturno da história. E fez muito mais que isso. Ao menos 8 inovações estão diretamente vinculadas ao brasileiro. Ele foi o primeiro a criar a navegação aérea. Foi o inventor do motor de cilindros opostos, até hoje usados. O primeiro a fabricar um avião em série. O idealizador do relógio de pulso e do chuveiro aquecido. O precursor da patente livre. O inventor do hangar e do simulador de voo. Além de ter idealizado toda a infraestrutura ligada ao emprego das aeronaves. Antes mesmo da primeira participação do Brasil em Olimpíadas, que só ocorreu em 1920, Dumont foi nosso primeiro herói olímpico, tendo recebido, em 1905, o diploma olímpico de mérito do próprio Barão de Coubertin, fundador dos Jogos da Era Moderna, que o considerava um verdadeiro esportista, em toda a acepção da palavra. Dumont é o sócio de número 11 do Fluminense Football Club. Foi amigo de várias celebridades da época, como Thomas Edison, que chegou a o desafiar, dizendo que seu invento não teria futuro. Roland Garros, que hoje dá nome ao torneio de tênis francês, era próximo de Dumont e também possuía um demoiselle. Sua genialidade fez com que lhe outorgassem inúmeras honrarias, dentre as quais destacam-se doutor em Engenharia Aeronáutica pelo ITA e membro da Academia Brasileira de Letras, imortal da cadeira número 38. Em 1932, um decreto mudou o nome da cidade de Palmira, em Minas Gerais, para Santos Dumont. Sua casa natal em Cabangu e sua residência em Petrópolis, chamada de A Encantada, foram transformadas em museu. Em 1936, o primeiro aeroporto do Rio de Janeiro foi batizado com seu nome. O patrono da aviação é também considerado patrono das cataratas do Iguaçu. Foi de Dumont a ideia e a coordenação para que a área das cataratas deixasse de ser privada e virasse um parque nacional. Hoje, uma das maravilhas do mundo moderno. Em 1976, a União Astronômica Internacional colocou seu nome em uma cratera lunar. É o único sul-americano detentor dessa distinção. Em 2005, as agências espaciais do Brasil e da Rússia assinaram um acordo para a realização da missão Centenário, que levou o astronauta brasileiro Marcos Pontes à Estação Espacial Internacional em 2006, em uma homenagem ao centenário do voo 14 bis. Em 2006, seu nome foi incluído no livro de aço dos heróis nacionais, localizado no Panteão da Pátria, em Brasília. Sua vida e obras foram retratadas em diversos livros, filmes e séries de TV. Caros espectadores, no começo dessa cerimônia, destacamos algumas personalidades mundialmente reconhecidas em diversas áreas. Agora, depois de conhecer um pouco mais a história de Santos Dumont, podemos responder à pergunta inicial e entender que a trajetória dele foi marcada por uma base familiar sólida, por muito estudo, dedicação e perseverança para transformar seus sonhos em realidade. Por tudo isso, Alberto é mais do que simplesmente o inventor do avião. É um gênio, um verdadeiro herói nacional, que se destacou nos esportes, em competições aéreas e automobilísticas, que com suas obras foi destaque na cultura, sem contar seus feitos para a ciência, que levaram a humanidade, literalmente, para outra dimensão.
meu pai. Hoje também é seu aniversário. Gostaria de poder presenteá-lo e compartilhar contigo toda essa minha história. Sim, fui para Paris e, como o senhor queria, não me tornei doutor, mas me fiz homem. Lutei muito e venci. Eu sonhei, criei e doei toda a minha vida e obra à humanidade. Onde quer que estejam, quero que saibam que você e mamãe foram minha base e minha inspiração. Podem se orgulhar do filho que criaram. Até breve. Caro Alberto Santos Dumont, legado não é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. Nesse contexto, você fez muito mais do que isso, pois as marcas deixadas na Força Aérea, na nação brasileira e na humanidade serão eternas. Seu legado jamais será esquecido. Desfrute do seu invento e aproveite seu voo para o infinito. Parabéns e muito obrigado, Alberto Santos Dumont. Vamos lá, pode abrir. Estamos acompanhando ao vivo, direto da base aérea de Brasília, a cerimônia militar em comemoração aos 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont, pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira. Você confere uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Alberto Santos Dumont foi o primeiro aeronauta a alcançar a dirigibilidade dos balões e a voar num aparelho mais pesado que o ar, com propulsão própria. A solenidade contou com desfile de tropa, sobrevoo de aeronaves militares. Você acompanha aí neste momento o sobrevoo das aeronaves militares. Quando se comemora o nascimento do precursor daquela que seria considerada uma das invenções mais extraordinárias da história da humanidade e que impulsionou a indústria aeronáutica, o avião. Santos Dumont é brasileiro, nascido em 20 de julho de 1873. Vamos acompanhar. A guarnição de aeronáutica de Brasília, por cadetes da Academia da Força Aérea e alunos da Escola de Especialistas de Aeronáutica.
Você confere durante a solenidade de comemoração aos 150 anos de nascimento de Santos Dumont, o desfile da tropa. Santos Dumont, que morou por 22 anos em Paris. Da tropa. Vamos ouvir. Tenente Coronel Aviador Jefferson Castellano Tavares apresentar-se ao senhor presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e solicitará autorização para dar prosseguimento à cerimônia. Tenente Coronel Aviador Jefferson Castellano Tavares, comandante da tropa, apresento a tropa e solicito autorização para dar prosseguimento à cerimônia militar. Bom dia, autorizado. Permissão para me retirar. Convidamos todos os presentes a tomar seus assentos. Sobrevoaram a base aérea de Brasília e irão abrilhantar esta cerimônia as seguintes aeronaves da Força Aérea Brasileira: F-39 Gripen, F-5 Mike, A-1 Mike, KC-30, KC-390 Millennium, Eco-99, R-99, C-99, P-3 Orion, C-105 Amazonas, SC-105 e os A-29 Super Tucano da Esquadrilha da Fumaça. Convidamos todos os presentes a posicionar-se de pé. Nombrando a memória de Santos Dumont, será hasteada no pátio de formaturas da Base Aérea de Brasília a insígnia de Marechal do Ar, com a imagem sendo projetada no telão para audiência.
presentes a tomar seus assentos. Ordem do dia do comandante da Aeronáutica, alusiva ao Sesc Centenário de Alberto Santos Dumont. Bom dia a todos. Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor Vice-Presidente da República Federativa do Brasil e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Eminentíssimo Reverendíssimo Arcebispo de Brasília, Cardeal Paulo César Costa. Excelentíssimos senhores embaixadores acreditados juntos ao governo brasileiro. Do Peru no Brasil, Rômulo Fernando Acúrio Traverso. Da França no Brasil, Brigitte Coyer. De Portugal no Brasil, Luiz Felipe Melo e Faro Ramos. Senhores Ministros de Estado da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa dos Santos. Da Defesa, José Múcio Monteiro Filho. De Portos e Aeroportos, Márcio França. Da Educação, Camilo Sobreira de Santana. Da Saúde, Nízia Trindade Lima. Do Planejamento e Orçamento, Simone Nassar Tebet. Das Cidades, Jader Barbalho Filho. Do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Marcos Antônio Amaro dos Santos. Senhor Advogado-Geral da União, Jorge Rodrigo Araújo Messias. Senhor Controlador-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. Senhores ex-ministros de Estado, Tenente Brigadeiro do Ar Lélio Viana Lobo, General de Exército Fernando Azevedo e Silva. Senhor Comandante do Exército Brasileiro, General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. Excelentíssimos senhores comandantes das Forças Aéreas Amigas. Da Argentina, Brigadier General Javier Julián Isaac. Do Chile, General Deler Hugo Rodrigues Gonçalves. Do Paraguai, General DR Arturo Javier González Ocampo. De Portugal, General João Guilherme Rosado Cartacho Alves. E do Uruguai, General Deler Luiz Eber de Leon Pepeleskov. Senhores ex-comandantes da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Junite Saito, Tenente Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato e Tenente Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Permudes. Comandante do 7º Distrito Naval, Vice-Almirante José Vicente Alvarenga Filho, representando neste ato o Comandante da Marinha do Brasil, Almirante Esquadra Marcos Sampaio Ouço, em nome dos quais cumprimento as demais autoridades já nominadas pelo cerimonial. Senhoras e senhores, muito bom dia. Ordem do dia. Entre as nuvens da história, poucos foram os homens que, dotados de genialidade e inventividade, ousaram desafiar as fronteiras dos céus, como Alberto Santos Dumont, o pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira. Enquanto a maioria dos indivíduos se limitava à realidade do seu tempo, Dumont vislumbrava um audacioso futuro. Impulsionado pela sua incansável busca pelos ares, consagrou-se o mais proeminente inventor brasileiro de todos os tempos, posicionando o Brasil na vanguarda da aeronáutica mundial. Naturalmente provido de peculiar virtude de olhar adiante sem desviar de um ideal, em 20 de julho de 1873, exatos um século e meio atrás, nascia o filho de Francisca Santos Dumont e do engenheiro de ascendência francesa Henrique Dumont, no sítio Cabangu, um aprazível recanto situado em meio às majestosas montanhas das Minas Gerais. Tão marcantes foram as memórias de sua bela infância que Santos Dumont as fez constar no primeiro livro de sua autoria, o Danlair, lançado em 1904, o qual traz as recordações da sua criação em um inventivo e estimulante ambiente familiar, cujo acesso, inclusive a locomóveis de grandes rodas empregadas nas fazendas de café, contribuiu decisivamente para o despertar do seu interesse pela mecânica. Seu insaciável desejo por conhecimento, aliado à incentivadora presença de seu genitor, o levou a devorar diversos conteúdos, desde manuais técnicos vindos de Paris para o seu pai, até obras do seu autor predileto, o aclamado escritor francês Júlio Verne, influente pioneiro da literatura do século XIX. O jovem Alberto iniciou seus estudos no Brasil, contudo, impulsionado pelo ardente desejo de concretizar seus sonhos,
foi emancipado aos 18 anos e encorajado por seu patriarca a mudar-se para Paris, tendo lá florescido a sua paixão pela engenhosidade balonista. Em meio às paragens da Cidade Luz, mergulhou de cabeça no voo da imaginação, entregando-se ao legado de outro notável brasileiro, o padre Bartolomeu de Gusmão. Assim, Santos Dumont deu início à construção de seus formidáveis balões aerostáticos, estabelecendo um ponto de partida para a exploração mais aprofundada das suas altruístas invenções em prol da humanidade. Estupefato diante do panorama de Paris visto de cima, a capital francesa revelou-se pequena demais para o grande aviador brasileiro. Nos arredores da majestosa Avenida des Champs-Élysées e da emblemática Torre Eiffel, suas inovações lhe conferiram inúmeros prêmios e distinções, ampliando sua aclamação popular e inflamando ainda mais sua paixão pela conquista dos céus. A partir desse momento, os balões não eram mais suficientes para Dumont. Ele almejava mais. Seu fascínio pela mecânica e sua gana de vitórias levaram-no a projetar e aprimorar dispositivos cada vez mais sofisticados. Por vezes, trabalhando sem descanso, do nascer do sol de um dia à alvorada do dia seguinte, viu surgir seu mais ilustre experimento, o 14 bis, ou simplesmente o mais pesado que o ar. Superando as expectativas do curioso público, em 23 de outubro de 1906, nos céus de Bagatelle, o 14 bis espetaculosamente alçou aos ares por meios próprios, dispensando qualquer instrumento de arremesso, mostrando para a humanidade o limiar de um novo mundo. Contudo, este cérebro inventor não findou sua jornada por ali. Dedicou-se então a uma nova empreitada: projetar um aeroplano mais leve com um motor de maior potência, desenvolvido por ele próprio. Tal projeto, denominado Demoiselle, ao contrário dos inventos da época, alcançou o adequado equilíbrio entre peso e potência e, sendo 8 vezes menor que o 14 bis, passou a servir de modelo aos demais empreendimentos futuros. Com a simplicidade dos sábios e a convicção dos predestinados, Dumont viveu e, sem buscar a glória, a conheceu. Unindo sonhos e esperanças que se perdiam nas distâncias, ao aproximar homens e mulheres, ajudou a integrar a humanidade, construindo assim um mundo melhor. Hoje, portanto, reverenciamos a memória desse herói nacional que, em sua curta e fulgurante passagem pela vida, demonstrou a imensa potencialidade do ser humano, a qual reside na simplicidade, no saber e, sobretudo, na determinação de realizar, indo muito além do apenas desejar. Caros brasileiras e brasileiros, legítimos herdeiros do pai da aviação, o simbolismo de que se reveste esse dia, no qual há 150 anos esse herói nascia, eleva ainda mais o brilho e o valor de todos os atos de celebração por meio dos quais nos unimos neste mês de Dumont. Solenizar esse obstinado gênio brasileiro, intitulado de Marechal do Ar, por seus grandes feitos da aeronáutica brasileira, rememorando sua vida, suas obras e seus valores, é forma justa de reconhecer e contemplar sua pioneira e visionária atuação na aviação, que conduziu o mundo a um caminho sem volta rumo ao progresso. Tenhamos nele, além da inspiração para, com estudo e dedicação, perseguir o ideal, um exemplo de união, integridade e principalmente patriotismo, pois apesar de passar um bom tempo no velho continente, por toda a sua vida, manteve incólume no coração seu genuíno amor pelo Brasil. Ao finalizar, externo minhas congratulações a todos os agraciados com a medalha Mérito Santos Dumont. Recebam, nesta histórica data, o reconhecimento do Comando da Aeronáutica, simbolicamente representado na figura do pai da aviação, pelas ímpares contribuições fornecidas por cada um de vocês, senhoras e senhores, à nossa Força Aérea Brasileira. Que o nosso Brasil permaneça a ser grandioso e próspero, por meio da união dos homens e mulheres desta nação, imbuídos do nobre espírito, do patriota visionário, do singular inventor, do apaixonado pela criação, do brasileiro Santos Dumont. Viva o pai da aviação,
Viva a Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. Viva o nosso Brasil, terra de todos nós. Vai assinado por mim. Obrigado. Convidamos todos os presentes a posicionar-se de pé para juntos cantarmos o Hino dos Aviadores. Letra do capitão aviador Armando Serra de Menezes e música do tenente músico João Nascimento. Conduzida pelo primeiro-tenente Gustavo Felipe Nami, deslocar-se-á para ocupar posição de destaque. De solene ritual cívico à bandeira nacional, para assumir posição de destaque no ato que daqui a instantes será realizado. O pavilhão nacional encerra, no conteúdo grandioso de sua simbologia, a própria alma da nacionalidade vibrante e esperançosa em toda a condensação histórica do passado de glória em que nos louvamos
e em todo o vislumbre otimista do futuro do Brasil que almejamos. Concitamos, pois, todos os presentes para que, neste momento, adotem a mais respeitosa atitude reverencial, pois é a própria nação brasileira que, representada no magno símbolo, toma seu lugar de honra. Presentes a tomar seus assentos. Imposição da medalha Mérito Santos Dumont. Instituída na aeronáutica em homenagem ao espírito do imortal brasileiro Alberto Santos Dumont, por ocasião das comemorações do cinquentenário do primeiro voo do mais pesado que o ar. É uma distinção concedida a militares do comando da aeronáutica que se hajam destacado no exercício de sua profissão, a militares das Forças Armadas Nacionais e Estrangeiras que se tenham tornado credores de homenagem especial e aos cidadãos brasileiros e estrangeiros que tenham prestado notáveis serviços à aeronáutica brasileira. Particularmente para o ano de 2023, a Força Aérea produziu um estojo especial para a medalha, a fim de simbolizar a todos os agraciados a grandeza de haverem recebido tal distinção no ano do Sesc Centenário do Pai da Aviação. Temos a honra de convidar os agraciados com a medalha Mérito Santos Dumont a ocupar seus lugares no dispositivo, com a frente voltada para as tribunas. A medalha Mérito Santos Dumont é uma comenda criada em 1956 durante as comemorações do cinquentenário do voo do 14 bis. Ela é um reconhecimento aos militares que se destacaram no exercício da profissão, aos cidadãos brasileiros e aos estrangeiros que tenham prestado notáveis serviços ao país e às organizações e instituições merecedoras da condecoração. A comenda é entregue a militares da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro, da Aeronáutica, de Forças Armadas Estrangeiras, além de autoridades dos poderes legislativo, judiciário e executivo e civis. Santos Dumont morou por 22 anos em Paris. Desde a sua primeira ida, aos 19 anos de idade, o brasileiro impressionou a França ao construir e pilotar vários balões dirigíveis. O apartamento onde morou, na famosa Avenida Parisiense Champs-Élysées, número 114, está identificado com uma placa afixada em 2006 pelo então adido na França coronel aviador Antônio Carlos Moretti Bermudes, atual comandante da Aeronáutica.
Santos Dumont foi o primeiro aeronauta a alcançar a dirigibilidade dos balões e a voar num aparelho mais pesado que o ar, com propulsão própria. Convidamos os paraninfos a tomar suas respectivas posições para a imposição das medalhas. Durante a imposição, os oficiais agraciados individualmente tomarão a posição de sentido e perfilarão suas espadas. No momento em que o paraninfo o defrontar, o militar abaterá a espada. Quando esse atingir o agraciado seguinte, o oficial perfilará a espada, voltando à posição de descansar, com a espada desembainhada. O militar desarmado tomará a posição de sentido e, no momento em que o paraninfo o defrontar, fará a continência individual. Quando este atingir o agraciado seguinte, desfará a continência, voltando à posição de descansar. Convidamos todos os presentes a posicionar-se de pé. Será procedida a imposição da medalha Mérito Santos Dumont. Solicitamos aos paraninfos a efetuar a imposição da medalha como homenagem especial a personalidades civis e militares brasileiras e estrangeiras. São agraciadas nesta cerimônia as seguintes personalidades: Vice-presidente da República, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Cardeal, Dom Paulo César Costa. Ministros, Rui Costa dos Santos, Márcio Luiz França Gomes, Camilo Sobreira de Santana, Nízia Trindade Lima, Simone Nassar Tebet, Jader Barbalho Filho, Márcio Costa Macedo, Paulo Roberto Severo Pimenta. Advogado-Geral da União, Jorge Rodrigo Araújo Messias. Controlador-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. Deputados federais, Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes, Luísa Canziani dos Santos Silveira. Generais comandantes de Forças Aéreas Estrangeiras, Hugo Rodrigues González, Luiz Eber de León Pepelesco, Arturo Javier González Ocampo, João Guilherme Rosado Cartacho Alves, Javier Julián Isaac. Generais de Exército, Lorival Carvalho Silva, João Chalela Júnior, Aquiles Furlan Neto. Ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas Nascimento. Vice-almirante, Marcelo Guimarães Dias. Generais de Divisão, Alexandre de Almeida Porto, Marcelo Esquilete Caldas Rodrigues. Eugênio Enéas Camilo, Contra-Almirantes, Francisco André Barros Conde. Maria Cecília Barbosa da Silva Conceição. Generais de Brigada, Aaron James Muvula, Alejandro Alcântara Ávila, Emílio Osvaldo Fernandes, Fernando Maurício Duarte Melo. Desembargador, José Cruz Macedo. Senhoras e senhores, Miguel Ricardo de Oliveira Piazzi, Priscila Leite de Mesquita Novaes Mendonça, Gustavo Carneiro de Albuquerque, Thalita Nobre Pessoa, Marco Aurélio de Andrade Lima, Leila de Moraes, Tiago Nascimento Castro Silva, Cole Olaf Smith, Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobarriba, Francisco Gomes Neto, Ricardo Bisinotto Catanante, Wellington César Lima e Silva, Denise Pires de Carvalho, Maximiliano Salvadori Martinhão, Sinara Wagner Fredo, Alexander Jorge Pires, Giula Misi, Bruno Pio de Abreu Travassos, Luiz Fernando Magnani de Oliveira, Eduardo Nunes dos Santos. Coronéis, Percy Andrés Gomes Solis, Madi Moghadam,
Antônio Felicíssimo, Luiz Antônio de Gracia, Gregor Vazielewski, Pirapong Chupandi, Orhan Gozaidin, Diver Maurício Neme Dias, Capitães de Mar e Guerra, José Cláudio Neto Mota Júnior, Wellington Nogueira Camacho, Coronéis, Carlos Augusto de Facio Morgero, Felipe Guimarães Rodrigues, José Rubens Marques, Deocleciano José de Santana Neto, Elton Rodrigues Alves Arraes, Ellerson Omar Mota Teixeira, Glauco dos Santos Cândido, Jefferson Della Moura Nascimento, Tony Gleidson Barbosa Costa. Desembargador Gregory Moreira de Moura, Bispo Dom José Francisco Falcão de Barros. Senhoras e senhores, Susan Mialski Ramos Restel, José da Guia Guimarães, Lucas Marinho Mourão, Lúcia Regina da Rosa Machado, Betânia Pereira Pires Pérez Soares, Mércia de Souza Barreto, Ana Carolina Carvalho Araújo Santos Molinari, Gardênia Lourenço, Aguinaldo do Nascimento Nunes, Marcos Antônio de Carvalho Queiroz, Alexandro Carrijo de Franco, João Ricardo Santos Tavares, Patrícia Vieira Siqueira, Carlos Frederico Lessa Primo, Cláudio Henrique Andrade da Silva, André Felipe Medeiros Carvalho, Daniel Marcionati Barbosa, Marcelo Zago Gomes Ferreira, Rodrigo Augusto Lima de Medeiros, Orlando Humberto Costa Júnior, Ricardo José Andrade Leite Viana, Saulo Milhomem dos Santos, Luiz Carlos Afonso, José Francisco da Silva Neto, Scott Cartegiani Linhares Camelo, Cláudio Rafael Mendes Costa, Geórgia Carla Gomes Araújo Moura, Fernando Gonçalves Crescente, Capitães de Fragata Márcio Peixoto Ferreira, Alex Marcolino Vespa, Tenentes Coronéis Juliano Rodrigues Gomes, Felipe Me Campos, Rafael Lemos Paz, Anderson da Costa Souza, Robert Cardoso Fernando de Almeida, Omar Oliveira Guedes Neto, Majores Daniele Cristine Lara Espíndola Nunes Gebrim, Rodrigo Ferreira Colina, Maria Raquel Marques Furtado de Mendonça Louzeiro, Luciano Dornélio Massas, Renato Barreto dos Santos, Diego Marinho Loures Machado, Antônio Pereira Damasceno Neto, Flávia Leal Leite, Ricardo Muniz dos Santos, Maria Alicia Garcia Alves, Leandro Soriano Evangelista, Lucas Pacheco Yoshida, André Mitsugo Kitayama da Silva, Felipe Galdottielli Barra Melo, Daniel Coelho Mota, Carla Dolores Barreto Gama da Silva, Antônio Jânio Santos Rodrigues, G7 Maria de Souza de Alcântara, Felipe de Barros Lima Duarte Pereira, George Washington Arantes Alves de Lima, Leopoldo Augusto de Almeida Luz, Rafael Magri Grot, Anderson de Oliveira Pereira, Pedro Gomes Machado, Leandro Muniz de Souza, Gisele Santos Pereira, João Vitor da Costa Barreto, Geraldo Duarte Correia Neto, Paulo Madeira Júnior, senhoras e senhores, Rony Evaldo Barbosa, Célio Borges Taquari II, Elizabeth Betiol, Luiz Carlos Betiol, Janaína Godeiro Fernandes, Carlos Alberto Macedo Cidade, Igor de Moura Leite Moreira, Fabrício da Silva, Alberto Dodsworth, Vanderlei, Luigi Cani, Fábia Gomes Barbosa Jacobi da Silva, Valteno Oliveira Santos, Rodrigo Souza Pinto, Leone Peter Correia da Silva Andrade, Cleuton Lopes de Souza, Capitães Caroline Vasconcelos Martins, Felipe Ferreira Lima Vicente, Sérgio Luiz Pereda, Paulo Garcia de Souza Filho, Tenentes Gabriele Siqueira Dalváquer, Hermes Gonçalves Xavier de Lira,
Rodrigo Rivelino Alonso de Freitas, Robert Braz Neves, Cleiton Klezevski Pires, Thelma Araújo, suboficiais, Júnior Guimarães Borges, Josias Oliveira Francisco, Ricardo Augusto Teixeira de Oliveira, Fabiano Dantas Stefano, Joacir Andrade de Oliveira Júnior. Será prestada continência à bandeira nacional somente pelos paraninfos e pelos agraciados. Serão dados os toques de sentido, ombro arma e em continência bandeira apresentar arma. Somente os paraninfos e os agraciados prestarão a continência. Após o toque de descansar, os oficiais embanharão suas espadas permanecendo nesta posição. Convidamos os paraninfos a retornar às tribunas. Convidamos os agraciados a retornar às tribunas. Acho que era pra festa. Estamos acompanhando ao vivo, direto da Base Aérea de Brasília, a solenidade de comemoração aos 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont, pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira. Você acompanhou a entrega de medalhas, a apresentação das aeronaves da Força Aérea Brasileira. Também teve uma apresentação de teatro sobre a vida e as obras de Alberto Santos Dumont. Ele que nasceu no Brasil em 20 de julho de 1873, em Minas Gerais, e é o inventor do avião, motivo de orgulho para o país. Vamos acompanhar.
A bandeira nacional retornará à posição inicial. Desfile militar. A tropa desfilará em continência ao presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cantando a canção Bandeirantes do Ar. Letra de Luiz Felipe de Magalhães e arranjo do capitão músico João Nascimento. Você confere imagens ao vivo de Brasília. Aeronaves da Força Aérea Brasileira fazem uma apresentação durante a cerimônia de celebração dos 150 anos de nascimento de Santos Dumont, pai da aviação. Vamos acompanhar.
Dumont nasceu ao meio-dia de 20 de julho de 1873. E agora, passados exatos 150 anos, a Esquadrilha da Fumaça registra nos céus de Brasília a sua homenagem. E neste momento, retornam ao palco desse espetáculo os atores e figurantes que abrilhantaram a cerimônia, acompanhados por um grupo de crianças representando as gerações futuras que, inspiradas na vida, obra e valores de Alberto Santos Dumont, transformarão o país e o mundo. Abrilhantando o evento, haverá o sobrevoo de aeronaves da Esquadrilha da Fumaça e a apresentação da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira. Solicitamos aos senhores agraciados que retirem o diploma e o estojo da medalha com a equipe responsável localizada atrás do Salão Bravo. O senhor comandante da Aeronáutica agradece a presença de todos e parabeniza os agraciados. Está encerrada a solenidade. Antes de Dumont, ninguém fizera igual. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Você acompanhou conosco ao vivo a cerimônia de comemoração dos 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont, pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira, que contou com a presença do presidente Lula. Você vê aí imagens da Esquadrilha da Fumaça. E agora vamos direto para o Rio de Janeiro, onde o Ministério da Fazenda lança a agenda de reformas